Aonde tem o grupo Cerejeira, né, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né. O que eu vou poder aprender e o que eu vou poder oferecer. Eu acho que esse é o treinamento do Cerejeira, desse coração, né, desse espírito de procura, de querer aprender alguma coisa. Quando você está apaixonado por algo, você só quer realmente se doar para aquilo, né? E o grupo é paixão. É isso, com certeza, é causa, né? É causa que depois se reverte em todos os setores da nossa vida, em todos. Eu lembro perfeitamente, isso está muito claro, que elas falavam muito sobre esse espírito de Myono Shoran. É alguma coisa que não é notada por várias pessoas, mas esse sentimento, né, de Myono Shoran, esse sentimento de fazer alguma coisa na sombra, é alguma coisa que toca muito o coração do sensei. Então, disso também surgiram, e o local, quem limpa? Né? Alguém tem que fazer esse serviço. E o banheiro? E assistência às crianças? Disso é que foi expandindo. Então seria assim, mesmo que o sensei nem olhasse para nós, mas a gente saberia que o nosso objetivo de luta foi realizado, que era esse objetivo, receber o sensei aqui no Brasil, né? E quando a gente soube que, né, aquilo não aconteceria, foi mesmo muito forte mesmo. Nossa, mas choramos muito, muito. Porque foi feita assim uma atividade, mas de coração. Então, se a gente estava treinando a si com esse espírito de Myono Shoran, a gente bateria com o coração do sensei. Porque o coração do sensei, eu acredito que seja assim de a todo momento, né? Proteger um membro, abraçar aquele que está chorando, consolar aquele que está, né? Então, eu acho que bateria com esse coração do sensei, né? Que sensei, esse coração do sensei de querer sempre levantar a gente, né? De querer que a gente sempre esteja bem, né? E a gente foi vendo o desdobramento, né? E eu, por exemplo, em 84, eu já estava na divisão feminina. Mas eu lembro a alegria, porque como a gente estava em 74 não deu certo, então em 84, a luta que a gente fez, a emoção, nossa, foi um negócio fantástico mesmo. Chance única, né, de poder recepcionar o sensei, né, naquela época. E os preparativos começaram a ser, uma vez confirmada, né, a terceira visita, os preparativos eram assim diários. Eu vivia aqui na BSGI, né, todo dia, segunda a domingo, segunda a domingo, segunda a domingo. A gente não sabia o que era bom em termos de comunicação, mas a gente vê, puxa, mas que luta a gente fez, né, para conseguir dar um aviso, correr atrás das pessoas no lugar grande. Mas a gente fazia isso assim com naturalidade, né, não tinha reclamação. Isso que era bacana, a gente estava assim, num objetivo muito nobre, uma coisa assim muito importante. Então cada um queria mesmo, sabe, dava o máximo de si para que tudo realmente desse certo, né? É emocionante, né? As pessoas realmente vibraram muito. Nossa, assim, uma coisa muito bacana. Não dá para dizer, porque emoção é uma coisa assim coisa que a gente sente, né? Mas que foi assim muito assim uma coisa maravilhosa, foi. É tipo assim, a gente conseguiu dessa vez, né? Foi para mim o ponto, assim, o auge mesmo, né? Única, que eu não imaginava que seria até hoje uma época tão marcante, sabe? Que a gente viveu, parece. Será que fui eu mesma que vivi tudo isso? E uma das principais atividades que nós podemos atuar, considero uma das realmente marcantes, foi a inauguração do Centro Cultural Campestre. Porque era junto com o festival, 10º Festival Cultural para a Paz Mundial no Ibirapuera. Eu me recordo que muitas tinham mesmo que, muitas vezes, atuar
várias vezes, né? Porque não dava para fazer escala. Então a gente se dividia em ensaios, ginásio, no CC Camp, porque não tinha como. E foi assim um momento muito especial. A gente estava muito feliz. Por outro lado, quando a gente recebeu a notícia que Sensei não viria pro festival em 90, né? Todos nós ficamos bastante tristes, né? Com certeza. Porque Sensei estava logo ali, estava nos Estados Unidos. E por conta de toda a problemática, né? Que estava tendo lá nos Estados Unidos, Sensei não pôde vir ao Brasil. Então, nós entendemos, né, que realmente naquele momento Sensei precisava estar nos Estados Unidos. E os veteranos também nos orientaram que era realmente a confiança que Ikeda Sensei depositou nos membros do Brasil, né? Então, era realmente Sensei contava conosco naquele momento. Então, foi um momento muito, muito especial para nós, né? Dentro da DFJ, né, eu fazia parte da cúpula e houve assim uma necessidade de reestruturação total do Cerejeira e foi um espanto muito grande assim para nós mesmo e para o próprio grupo, que toda a cúpula, tanto as vices, a responsável e a secretária, iriam se formar. E justamente eu, que nunca fiz ceira, nunca fui da Cerejeira nem nada, eu seria responsável. Todas ficaram, assim, muito ansiosas, né? Na expectativa de que, poxa vida, eu quero recepcionar Sensei e tal. E realmente eram meninas que você escolhia a dedo. Então, durante esse período, a gente foi observando cada ceira e cada atuação na organização principalmente, porque ser uma cerejeira 100% é uma cerejeira que atua 100% na organização também, né? Já estava esquematizado tais cerejeiras, tais grupos no Centro Cultural, tais meninas no Centro Cultural Campestre para tal evento. E já era mais de meia-noite quando o Sensei mudou a programação do dia seguinte. Um dia anterior ele sempre checava, né? E mudou a programação. E nisso, eu precisava de mais uma cerejeira para atuar lá no Centro Cultural Campestre. Falei, poxa vida, como que eu vou fazer? Já é mais de meia-noite, como que eu vou conseguir uma cerejeira 5 horas da manhã, né? Daí, eu lembrei de uma cerejeira que ela sempre estava disposta para tudo. Não importasse o horário, porque nós fazíamos uma programação, um cronograma do ano inteiro dos CEIRES, aqui na BSGI. Baseado nas atividades. Só que vinham algumas atividades extras encaixadas durante um ano e ela estava sempre disponível, assim, disposta, era a primeira a chegar, com o uniforme impecável, assim, com aspecto radiante, não importasse se ela ficasse o dia inteiro no cerim no banheiro. Então foi a primeira pessoa que eu pensei, né? Foi nela. Eu liguei para a casa dela, assim, já era mais de meia-noite e ela realmente se prontificou. Antes das 5 ela já estava lá com o uniforme impecável. E ela falou que ela estava esperando realmente ser chamada, assim, até o último momento, né? E hoje ela é uma DF exemplar na organização. Essa década de 90, né, que eu entrei, particularmente foi uma luta bastante grande, porque foi bem na época da problemática do clero, né? E dentro da minha casa, o meu pai, né, ele acabou ficando do lado do clero, né? O meu pai, então, ele colocou para mim, né, se eu fosse continuar na HCAI, para que eu saísse de casa, né? Se eu ficasse, era para eu não participar mais das atividades. E aí, nessa época, eu fiz a escolha, então, né? Eu saí de casa. E, assim, conforme na época o seu Rache, né? Ele era o responsável aqui do Centro Cultural. Eu lembro que num CEIRE ele me falou, olha, Míticos, fazendo o CEIRE, né? Lutando nos bastidores, jamais você não vai ter proteção, né? Não vai faltar casa, não vai faltar alimento, né? Pensando um pouco nesse episódio que eu passei, né?
tive sim apoio, né, da divisão, do grupo, mas eu lembro que nessa época também eu sofri muito porque tinha dirigentes que não viam assim com os bons olhos eu estar atuando, principalmente na linha de frente, por causa do meu pai, né? E então, quando foi me colocado, eu senti realmente, né? Eu estou tendo a confiança, né? Não só da própria BSGI, mas do Sensei. Eu senti essa proteção, né? Essa confiança, realmente, né? Independente do que as pessoas falassem, né? Através da minha atuação, né? Eu ia corresponder, né? Na verdade, fiquei perdida, né? Falei, na minha morengue e agora? O que eu vou fazer que eu não tenho conhecimento nenhum de cerejeira? Assim, eu me imaginava, né? Como que eu vou liderar essas companheiras? Então, aí que eu vejo a importância do veterano. Porque nesse momento, eu tinha a minha veterana, que era a Silvana Abi, né? Ela era a supervisora do cerejeira. E as companheiras que já tinham mais experiência, a Elisa, né? A Claudinha Tokunaga. Então, elas eram do grupo já há muito mais tempo. Então, constantemente, eu estava conversando com elas para como nós vamos, né, direcionar a luta do cerejeira. E foi bem na virada do milênio, né? A minha época. Então, era assim, era a cerejeira do novo milênio, os objetivos, nosso desejo era de ter 1000 cerejeiras no Brasil inteiro, onde precisamos fundar o cerejeira, porque não tinha cerejeira fundada em todos os lugares, era só em alguns polos. Então, a gente começou a traçar o objetivo de qual organização a gente vai fundar, da CRE, fazer o planejamento de mudança de uniformes, né? Então, foi, assim, bastante legal mesmo. Nesse período de 2000, a gente conseguiu mudar da água para o vinho, assim, a questão das integrantes do cerejeira. Aí começou a vir as meninas novas, assim, de primeiro grupo, de paixão de primeiro grupo. Então, esse ponto, ele é, assim, extraordinário na história da cerejeira do novo milênio. Nós pudemos viver os 35 anos, os preparativos dos 35 anos, que eu acho que foi o ápice, né, da minha época, né, enquanto grupo cerejeira. E, bom, nós lançamos, assim, objetivos de daimoku, objetivos de visita, né, então teve momentos que, né, as meninas, né, todas, de uma maneira em geral, até eu, a gente pôde passar por questões realmente pessoais, né, de desafio mesmo. Uma visita que eu fiz para uma membro e que ela estava realmente afastada do grupo. E depois dessa visita que nós pudemos dialogar, e eu pude contar, né, o meu relato para ela do que eu tive, né, passado naquele mesmo ano de 2005. E aí, então, após receber a mensagem do Sensei, compartilhando nessa visita com ela a mensagem do Sensei, né, essa membro, né, ela não só retornou realmente a atuação no grupo, como futuramente, né, ela se tornou a secretária do grupo também, cerejeira. Então, é algo assim que eu tenho um carinho imenso por ela, né, como amiga, como companheira, e o quanto aquilo foi importante para que, assim, eu pudesse sentir, né, a importância da nossa atuação como grupo na vida de uma pessoa. A diferença que fez. Logo em seguida veio os preparativos, né, do 3 de maio, né, da convenção do 3 de maio. Então, né, acho que era um esquema de série maior que a gente já tinha realizado até então, né, de poder receber 10.000 companheiros de todas as localidades do Brasil, né. Então foi um esquema assim bastante grande, né, que com certeza acho que tinha envolvido mais de 300 cerejeiros para poder abarcar essa atividade. E aí aquele momento realmente foi algo, né, assim, extraordinário, que a gente pôde ver que, né, aquele momento então era o momento de poder selar o nosso juramento, de selar o meu juramento com o Ikeda Sensei, né? Então foi algo assim realmente muito forte, e acho que o que marcou, né, a liderança dentro do grupo, né, foi essa atividade, com certeza. Então, na verdade, assim, eu era uma pessoa assim bastante tímida, né? Então, era uma grande dificuldade para mim poder me relacionar com as pessoas, poder conversar com as pessoas. Então, era tão tímida que, assim, se eu visse alguém
né, vindo na minha direção que eu conhecesse, então, na verdade, eu até atravessava a rua para poder não cumprimentar a pessoa, porque eu tinha vergonha, na verdade. Né? E por causa disso era chamada uma pessoa chata, metida, antipática. Essa era, né, a minha rotulação. Então, foi através do grupo que hoje eu posso falar que, na verdade, a transformação da minha vida, o grande impulso para a transformação da minha vida, né, do que eu era antes, né, e para agora, na verdade, foi esse ponto de ter ingressado no grupo Cerejeira, né, que hoje eu falo que, na verdade, existe uma Márcia antes do grupo, né, e uma Márcia após o grupo. Foi a primeira atividade que a gente fez com todas as meninas vestidas de rosa. Todo mundo de uniforme. Então a sala tem repleta de cerejeiras uniformizadas, assim. Então foi muito legal. Você sai do grupo, mas o que fica mesmo são as pessoas. A amizade, o carinho que você tem por todas as pessoas. É difícil não poder mais conviver tanto com essas pessoas. Para mim, é a parte mais difícil de ter me formado da divisão. O carinho, o companheirismo, a amizade, não só de você fazer o seire junto, mas de você saber que aquela pessoa está vencendo. E se ela vence, você também consegue vencer. E todas as outras companheiras também podem vencer. A alegria do grupo é algo inexplicável, assim. Por mais dificuldades que as pessoas tenham, por mais questões, atuar é uma alegria. Você poder estar em contato com os membros, fazer algo pelas pessoas, realmente traz uma alegria para o coração, acalma o coração de uma tal forma que você esquece as dificuldades, esquece os problemas e vai superando um a um, se fortalecendo nesses momentos. Eis que, né, nos 42 anos então do grupo, oficialmente saiu a nossa canção, a primeira canção do Grupo Cerejeira. Na verdade, a missão do Grupo Cerejeira é proteger todos os membros, é ser as primeiras a chegar, as últimas a sair, é pensar em cada detalhe. Onde ninguém vê, onde ninguém pensa, o Grupo Cerejeira tem a missão de pensar, de se antecipar. E é o que o Ikeda Sensei faz. O Ikeda Sensei, ele se antecipa. Antes de qualquer pessoa pensar, o Sensei já fez. E quando o Sensei fala que a missão do Byakuren, né, é poder proteger a Gakkai, né, e fazer o que ele faria onde ele não está, é o que a gente tem se esforçado para fazer. Eu vejo que a missão do Grupo Cerejeira é poder oferecer para os membros o que o Sensei ofereceria. Para cumprir essa missão, a gente precisa expandir o grupo. Por isso surgiu o objetivo de uma cerejeira por bloco. Né? Então, para surgir uma cerejeira por bloco, a gente precisa se levantar na expansão do grupo e na concretização do Shakubuku. Então, nosso desejo é criar, né, justamente um grandioso movimento de expansão do grupo, onde cada uma das meninas, né, de norte a sul do Brasil, possa se encontrar com a Ikeda Sensei, possa levar a sua vitória ao mestre e fazer parte dessa luta do Keishukai. Na verdade, serão apenas representantes, mas representantes que levarão o coração de cada cerejeira, né, que levará a vitória, o esforço de cada uma. Então, nenhuma cerejeira, né, vai ficar fora desse Keishukai. Todas estão, né, juntas nesse Keishukai da nova era. Sensei Kofi na cerejeira do Brasil. Nós iremos vencer.